Olá, eu sou Shando Natsumi, estou dando continuidade a uma série de vídeos de lições que eu aprendi esse ano. E a lição que eu aprendi, que eu quero dividir com você, está relacionado a você ter uma teoria para que nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de cansaço, nos momentos de estresse, ou nos momentos em que você estiver quase largando, quase abandonando o seu propósito, a sua meta, o seu sonho, para que você esteja agarrado, embasado em uma teoria, só uma, pelo menos uma que possa sustentar vocês. Por quê? Porque quem busca desenvolvimento, quem quer se aprimorar, lê muito, conhece muitos autores, conhece muitas teorias e muitas vezes a gente tem dificuldade de ir até o fim, em pegar uma teoria, uma ideia e falar, puxa, embasado nessas pesquisas, embasado nesse autor, eu vou executar. Até falei de execução agora há pouco no vídeo e muitas vezes a gente fica tentando escolher qual a melhor teoria, tentando ver qual é o melhor autor, se identificar com a teoria que mais tem facilidade e neste caminho nós acabamos nos perdendo e mais que isso, nós acabamos muitas vezes esquecendo de algumas teorias. E na hora do vamos ver, a gente precisa não só lembrar da teoria, mas executar, colocar em prática e saber todos os detalhes dessa teoria, porque é isso que vai sustentar você, é isso que vai deixar e fazer com que você continue lutando, continue correndo, continue fazendo o que tem que ser feito. Eu vou citar um exemplo. Eu gosto muito de um livro que se chama Envolvimento Total, que é um livro muito interessante e que aborda, esse livro acho que no Brasil, se eu não me engano, já se esgotou a edição dele, mas você encontra em qualquer sebo virtual, chama Envolvimento Total. Ele fala o seguinte, o autor aborda uma teoria dizendo o seguinte: desista de lutar contra o tempo, a batalha contra a falta de tempo já foi perdida, é isso que o autor aborda. E ao mesmo tempo ele fala o seguinte, não adianta você ficar lutando contra isso, é muito melhor você poupar a sua energia, você arrumar uma forma de conseguir ter mais energia e se desgastar menos. Enfim, você chega no seu dia, na sua rotina, nas suas metas, cheio de energia. Isso vai fazer de você uma pessoa mais produtiva, isso vai fazer de você uma pessoa que consegue entregar mais, mesmo com a falta de tempo. Esse livro, Envolvimento Total, faz uma comparação. Ele cita dois exemplos no que diz respeito ao esporte, em atletas. Um deles é o maratonista, é aquele cara que sempre vai na mesma cadência, corre 20, 30 quilômetros, 40 quilômetros. É o cara que precisa fazer um treino para ele ter a mesma cadência e em determinados momentos ele tem um sprint, que ele dá o gás final. Esse é o cara. Ele nunca vai atingir uma velocidade como um velocista de 100 metros, de 200 metros. Ele sempre vai ficar naquela cadência. E muitos de nós fazemos isso no nosso dia a dia profissional. Nós sempre ficamos na mesma cadência. A cadência chega uma hora que cansa, chega uma hora que nem você aguenta e que também não consegue dar um pico de energia. Por quê? Porque a gente está sempre na mesma rotina, na mesma cadência. O autor fala o seguinte, em que em determinados momentos, para você conseguir atingir as metas, para você conseguir arrumar mais tempo e produzir mais, você precisa se comparar a um velocista de tiros curtos, 100 metros rasos, 200 metros rasos, que é o quê? É o cara que treina, se prepara e na corrida ele atinge o pico máximo que ele precisa e depois ele entra no quê? Num período de recomposição. Ele vai se recompondo para que depois ele consiga render novamente na próxima corrida. Só que ele não faz uma corrida atrás da outra. Ele não vai sempre numa cadência baixa. Ele tenta cada vez mais explodir e render mais. E tão importante quanto explodir e render mais é o período de recomposição. Fazendo um paralelo dessa teoria com este exemplo do livro Envolvimento Total, foi exatamente isso
que eu trouxe para o meu dia a dia. Nós tivemos um ano extremamente corrido, um ano com inúmeros treinamentos, inúmeras viagens, tudo aquilo que foi muito difícil para a gente conseguir atingir as metas. E no final, quando a gente estava quase sem energia, que nós não, de forma alguma, nós poderíamos errar, foi aonde eu me apeguei nessa teoria de que eu precisava sim. Sabe aquele momento que você não tem, que você tenta de madrugada render e não consegue, que você tenta na sua rotina, no seu dia a dia render e não consegue? O que eu fazia? Eu lembrei dessa teoria e eu me apeguei nessa teoria. Eu dava picos do meu rendimento máximo e depois entrava em período de recomposição. Picos de rendimento e período de recomposição. Sabendo o quê? Que principalmente eu estava lutando contra a falta de tempo. Eu tinha que produzir mais em menos tempo. E foi exatamente nessa teoria que eu busquei me embasar para que eu conseguisse entregar todos os resultados que eram esperados nesse ano. Então, a dica que eu deixo para você é exatamente essa. Busque alguma teoria para que você tenha convicção que no momento difícil você consiga implementar, você consiga aplicar essa teoria. Beleza? Não se esqueça, uma teoria que vai sustentar, que vai melhorar e que muitas vezes vai salvar o seu projeto. Um abraço.